Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este quarto domingo da Páscoa do ano B, que é o famoso Domingo do Bom Pastor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 8 a 12, que nos diz assim: Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Amados irmãos e irmãs, interessante pensar que o mesmo Pedro que antes negou Jesus 3 vezes e que teve vergonha de falar de Cristo, agora ele tem autoridade. Podemos pensar a mesma coisa para cada um de nós. Hoje eu que sou pecador, que infelizmente traio Jesus, que muitas vezes sou omisso, tenho vergonha de anunciá-lo, não é? Quantas e quantas características ruins nós temos? Né? Quantos pecados eu talvez cometi já hoje? E é interessante pensar que assim como Pedro negou 3 vezes e agora está anunciando com parresia, nós também podemos. Mas tem um elemento chave. O versículo 8 diz: Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, é o Espírito Santo que nos concede a cada um de nós que somos pecadores, que negamos a Cristo, que traímos o Cristo, que abandonamos o Cristo, a termos coragem de anunciá-lo, a termos coragem de defendê-lo, a termos coragem de poder ser testemunhas vivas dele. Sem o Espírito Santo, não existe uma autêntica evangelização. Você pode ter técnica, um bom microfone, uma boa câmera, um bom canal do YouTube, você pode ter uma boa dicção, você pode ser inteligentíssimo, mas sem o Espírito Santo de Deus não se converte vidas. Você pode tentar, faça o teste. Você lota espaços, lota teatros, lota auditórios, lota reuniões, mas não há conversão, porque onde o Espírito Santo de Deus está, existe uma mudança de vida. Veja Pedro. Ora, mas por que Pedro fez tudo isso? Né? Tudo começa lá no capítulo 3, um coxo, um aleijado, ele é curado. Só que o que acontece, eles também anunciam a ressurreição. Existiam ali os chefes, né? Os chefes judeus eram geralmente da camada dos saduceus, que era um grupo que não acreditava na ressurreição. Então eles pegavam no pé de que anunciasse a ressurreição e, obviamente, o foco da pregação da igreja primitiva era a ressurreição. Então, existia uma perseguição muito clara quanto a isso. E aí Pedro começa, né? Falando, defendendo. Ele permanece falando da ressurreição, mesmo sabendo que os saduceus não gostam. E ele deixa muito claro que não é ele que está curando, mas é Jesus que está curando. Mais um segundo elemento de quem é guiado pelo Espírito Santo. Reconhece que não é você o autor da graça, você é apenas um mero canal. Você não é o dono da coisa, não é você que faz milagres, não é você que faz curas, mas é Deus. O Espírito Santo ele também traz para nós a humildade. Ele traz para nós a verdade de que é Deus que faz tudo isso, não sou eu. Uma outra coisa importante é perceber, e é esse o grande objetivo de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, é mostrar que os apóstolos eles continuam a ação de Jesus Cristo. Jesus curava, os apóstolos curam. Jesus ressuscita, os apóstolos ressuscitam. Jesus anuncia, os apóstolos anunciam. No final das contas, a igreja também tem que ser a mesma coisa, né? A igreja precisa continuar a ação de Jesus. Quer saber o que é para fazer na sua pastoral, na sua comunidade, na sua paróquia? Olhe para o Cristo, o que ele fazia para você fazer. Outra coisa. Deus usa aqui um iletrado, né? Pedro, ele tinha dificuldades, ele não era uma pessoa douta. Jesus, Deus, usa pessoas que ninguém dá nada. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de muita técnica, Jesus não precisa de uma oratória boa.
Jesus precisa de um coração aberto para a ação do seu Espírito. Será que nós estamos abrindo nosso coração para a ação de Deus? Outra coisa. No final da leitura, Pedro relembra daquele salmo, Salmo 118, versículo 22, que fala da pedra que os pedreiros rejeitaram, que o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 21, versículo 42, já havia associado a ele mesmo. E nós podemos trazer aqui para nós, quantas e quantas vezes nós também rejeitamos a pedra que é Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental. Mas o que é interessante é perceber que Pedro, mesmo sabendo que ele ainda permanece sendo um pecador e que já negou 3 vezes, como eu já falei no início do vídeo, Pedro, embora veja dificuldades na sua missão, ele continua confiando em Cristo. E o que a gente tem feito diante das nossas dificuldades? Quando eu encontro um empecilho para a minha missão, para a minha evangelização, eu desisto ou eu persevero e continuo confiando no Senhor? Eu vou te explicar o que é confiança, tá bom? E é com isso que eu vou finalizar o vídeo. Dá um exemplo clássico. Você vê alguém num circo, e geralmente em circos, né, tem pessoas que tem lá um cabo de aço e aquela pessoa ela vai na bicicleta de um lado para o outro, ou no monociclo, enfim. E muita gente vai lá e fica besta, como é que está acontecendo aquilo, o povo aplaude. Imagina que você está lá em cima junto com aquele homem que vai fazer esse tipo de malabarismo. E ele diz assim para você, você acredita que eu vou conseguir ir até o outro lado? E você, claro, eu acredito em você, vá lá. Aqui, ó, estou mandando, até o povo fala, energias positivas, né? O povo fala isso. Aí de repente ele diz, ó, tem como tu ir comigo, viu? Tem espaço aqui para você ir comigo. Vamos? Não, claro que não. Eis a diferença entre um mero crer e uma fé que confia. Um mero crer é aquele que diz da boca para fora, que quer reduzir a fé apenas a um conjunto de afirmações. Eu creio, é verdade, Deus está comigo, ponto final, da boca para fora. Mas uma fé que confia é aquela que é capaz de ir para as situações mais difíceis. É capaz de ir para as realidades mais obscuras. Embora nem saiba o que vai acontecer, mas eu só vou. A fé, amados irmãos e irmãs, não é uma mera afirmação, mas é um entregar-se. Entregar-se a um Deus que muitas vezes te chama a estar também numa linha bem pequena, em um único monociclo, mas junto com Ele. E você pode se perguntar o que é que tem a ver esse texto com o Domingo do Bom Pastor. Só vou pontuar algo, mas no Evangelho a gente vai explorar melhor, tá bom? Amados irmãos e irmãs, é Jesus quem é um bom pastor a nos conduzir diante das dificuldades da nossa vida. É Jesus, o bom pastor, que realmente segura a nossa mão. É Jesus, o bom pastor, que nos orienta nos caminhos mais difíceis. Ele é esse verdadeiro pastor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. E deixei para o final do vídeo para falar algo de minha vida pessoal, tá bom? Você que chegou até o vídeo vai ficar sabendo. Nesta sexta-feira, então para quem está assistindo o vídeo antes já vai saber, dia 19 de abril, eu vou estar defendendo minha tese de doutorado. Para quem não sabe, eu sou estudante de doutorado em matemática. Então quero pedir a você que reze por mim, para que dê tudo certo, tá bom? Depois eu posto até algumas fotos aqui para vocês saberem como é que foi tudo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Reze por mim, tá bom? Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.